Papel, tamanhos e formatos. Quando vamos comprar papel, seja para impressão caseira, desenho, pintura, normalmente encontramos os formatos A4, A3 ou A2. Esses formatos são baseados em sistemas convencionados mundialmente, sendo os principais: o Sistema Internacional ISO 216, especialmente a série A, que é muito usada aqui no Brasil e em vários países, e também dois outros formatos que são adotados nos Estados Unidos e no Canadá, que seguem a padronização ANSI. Por isso, nós encontramos o tamanho carta e o tamanho ofício. O padrão de tamanho de papel ISO série A, ele é baseado na relação de que cada tamanho é metade do tamanho do anterior. Ou seja, quando eu dobro na metade, eu tenho o comprimento do próximo tamanho de papel. O maior tamanho que nós normalmente encontramos da série A é o A0. Ele mede 1189 mm de comprimento por 841 de altura. Mas por que usar uma medida tão quebrada? Não podiam usar um número um pouquinho mais redondo? Na verdade, essa medida é um cálculo matemático meio confuso, mas é visualmente fácil de entender. Vamos considerar que L seja a medida da largura da folha e o diâmetro dela vai ser L raiz quadrada de 2. Esse tamanho vai dar exatamente o tamanho do comprimento do papel. Então, L é a altura e L raiz quadrada de 2 passa a ser o comprimento. Como eu falei, olhando assim, pelo menos visualmente, fica um pouquinho mais fácil de entender. Agora, por que essa medida é tão estranha? Então, eu não vou nem entrar aqui no mérito do cálculo matemático, que realmente é meio confuso. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, considerando que A0 tem 1 metro quadrado, a gente chega facilmente nessa medida de 1189 milímetros. Não é simples? A gente entendeu o A0, fica super fácil de entender porque o A1 mede 594 por 841. Agora a gente vai entrar nos formatos mais usuais e vai ficar fácil de entender porque o A2 tem essa medida, afinal ele é metade do A1. O A3 também é um dos formatos mais utilizados por diversos motivos, inclusive há muitas impressoras caseiras que chegam a imprimir nesse tamanho. O A4 talvez ele seja o tamanho mais usado em todo o mundo. Ele se tornou padrão de negócio em países de língua inglesa, principalmente por causa da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, que anteriormente usavam os tamanhos imperiais britânicos. Na Europa, os tamanhos de papel foram adotados como padrão formal somente em meados do século XX e de lá para cá se espalharam para o mundo inteiro. O tamanho A5 ele é muito utilizado em agendas, cadernos, blocos para anotação, receituários. O tamanho A6 segue a mesma linha. Pequenas agendas, bloquinhos para anotação, enfim, coisas bem menores. O tamanho A7 e o tamanho A8 nem se fala. Ele é bem pequenininho mesmo. O A8 é praticamente o tamanho de um cartão de visita. O formato carta ele é muito mais usado nos Estados Unidos e ele é um pouquinho maior comparativamente com o tamanho A4 na largura, porque ele tem 216, mas o comprimento dele é menor, ele é mais curto, ele tem 279 milímetros. O tamanho ofício ele já é um pouquinho maior nos dois sentidos, porque ele tem 355,6 por 215,9 milímetros. Bem, como a gente viu, existem vários tamanhos e medidas. Então,
Então, aqui eu apresento uma tabela comparativa das séries A, B e C, sendo que a série A a gente já falou, a série B, para fazer o cálculo dela é um pouquinho mais complicado, não vou nem entrar no mérito da coisa, e ela só foi criada para atender a demanda de alguns produtos que a série A não comportava. E a série E é usada basicamente para envelope. Como eu havia dito, aqui são só uns exemplos de utilização dos formatos da série B, que é para crachá, passaporte, documento, fichário, caderno, baralho, material de brinde. Como eu havia dito, o C é mais usado para envelopes. Então, esse formato sempre vai me possibilitar eu ter um documento do tamanho A, dobrado ou não, cabendo dentro de um envelope C. Bem, acabamos de falar sobre tamanhos e formatos de papel. A utilização deles e mais alguns outros detalhes a gente vai ver nos vídeos futuros. Se tiver alguma sugestão ou dúvida, pode entrar em contato com a gente. Até a próxima!